Então tá, gente, como é que vai ser hoje? Até às 8 horas, um pouquinho, a gente vai ter essa aula aí, aula 8. Então, vamos aproveitar para tirar as dúvidas e aí depois eu libero a G2 para vocês fazerem aqui na aula, tá? A gente faz um intervalinho de 5 minutos e eu libero a G2. Então, bora lá para ver a última aula da disciplina. Então, a gente vai ver os processos mais com foco nas atividades, na integração setorial e como que ele traz melhores resultados. Só já vou aproveitar para relembrar a aula desde a primeira aula, tá? Para já aproveitar para a prova de hoje. Então, primeiro lembrando, né, o que é um processo? Então, é um conjunto de atividades onde a gente tem uma entrada de insumos, de serviço, e a gente, na saída, sai um produto, né? Então, são atividades interligadas que transformam entradas em saídas, ou seja, recurso e insumo em produto ou serviço, gerando, só não pode esquecer que essa transformação, essas atividades interligadas, para ser um processo, ela tem que gerar valor, ou para o cliente interno, ou para o cliente externo. Como elas estão interligadas, cada etapa vai depender da anterior. Tá? Então, precisa eliminar uma etapa, concluir uma etapa para iniciar a próxima, tá? E por que a gente tem que gerenciar isso, né? Qual é o papel do gestor? Primeiro, para reduzir erros durante todo esse processo, né? Diminuição significativa de falhas e retrabalho, economizando tempo e recurso. Também porque a gente precisa padronizar os processos. Quando a gente cria um processo, ele tem que ser padrão depois para toda empresa. Que as atividades elas têm que ser realizadas de forma uniforme, com qualidade e consistente em todas as entregas. Para melhorar a produtividade, então, melhor aproveitamento do recurso humano que tu tem, do recurso tecnológico e do recurso financeiro. E também como o objetivo do processo é gerar valor para o cliente, então a satisfação do cliente também é um dos motivos de por que a gente tem que gerenciar os processos, tá? E é uma visão mais sistêmica, né? Pressupostos básicos da gestão do processo. Então, os pressupostos são os princípios fundamentais que norteiam a forma como os processos são gerenciados dentro da organização. Eles formam a base dos processos, tá? De toda a abordagem. Ele é um ciclo, tá? Então, a gente tem a visão sistêmica, tu vê toda a organização como um todo. Quando a gente viu lá o BPMN, a gente viu o organograma, o fluxograma, quando a gente faz, né? A gente consegue ter uma visão geral do processo. O foco principal é no cliente, precisa acompanhar os indicadores, então a gente tem que monitorar os resultados, ele tem que ser padronizado e sempre realizar o PDCA para melhoria contínua do processo.
Como é que é isso dentro das empresas, né, nas organizações? Então, propõe que a empresa seja compreendida como um sistema integrado, onde todas as partes estão interconectadas e se influenciam mutuamente. Então, não tem uma área isolada, cada setor impacta diretamente em cada uma das etapas, tá? Então, aqui, essa parte é importante. Uma falha em uma etapa do processo compromete todo o resultado. Por isso que é importante finalizar uma etapa para iniciar outra. É importante, não é obrigatório, finalizar uma etapa para iniciar outra, tá? Então, afeta a qualidade, se assim, né? Se não há uma conexão entre as etapas, pode afetar a qualidade, prazo e a satisfação do cliente. Então, tem que pensar sistemicamente para enxergar além do limite do próprio setor que vai estar aplicando o processo. O foco tem que ser no cliente, ou interno ou externo, mas o foco é no cliente, é gerar valor. A gente tem que ter qualidade no serviço, entregas que atendem ou superam as expectativas, é o mínimo, ela vai ter que atender ou superar. Isso que a gente vai estar monitorando, tá? Vai estar mensurando o tempo todo. Agilidade no atendimento, então o processo ele tem que ser ágil, é por isso que ele é criado, tá? Para diminuir retrabalho, para diminuir erros, para diminuir redundâncias e eliminar, se possível. E a experiência tem que ser positiva. Cada interação constrói a percepção da organização. Por que a gente tem que padronizar, né, os processos? Então, as atividades que têm que ser realizadas, tem que ser bem definido quais são as etapas, quem são os responsáveis, qual é a meta atingida que tem que atingir em cada etapa, quais são as ferramentas que vão ser utilizadas. A padronização não engessa a organização, ao contrário, cria uma base sólida sobre qual melhorias podem ser construídas. Então, por que a gente padroniza? Para reduzir as variações. Então, resultados são previsíveis. A gente não trabalha muito com variável quando a gente padroniza, né? Vai ter um controle maior, porque ele vai ser padronizado na empresa inteira, independente do usuário, né, do processo. E é muito mais fácil treinar também, porque ele vai ser sempre no mesmo padrão. A gente pode mudar o processo, mas cada vez que a gente muda, ele vai se tornar padronizado. Até para treinamento, como diz ali, né? Novos colaboradores aprendem mais rapidamente com procedimentos documentados. Então, se o foco é no cliente, melhoria contínua também vai ser um dos objetivos, né? Então, eles ali, ó, processos nunca estão definitivamente prontos. Por isso que a gente está sempre mensurando, sempre revisando, sempre controlando. Porque se a gente notar um erro, uma redundância, um retrabalho, a gente vai consertar aquilo para surgir um novo processo. Ele não vai ser igual ao anterior, né? Ele vai ser inovador, ele vai ser aperfeiçoado. Então, análise de desempenho, revisão periódica dos resultados obtidos, e até nem digo só dos resultados do processo inteiro. Então, a gente sempre revisa eles, né? Coletas de feedbacks, escuta ativa da equipe e dos clientes envolvidos. Indicadores de qualidade, métricas objetivas que orientam a decisão das melhorias. Aí a gente fala desse monitoramento, por que a gente tem que monitorar, né? Então, se o processo ele está sempre, né, em movimento, a gente está sempre alterando, está sempre fazendo melhorias, a gente só consegue identificar isso porque a gente está monitorando ele, né? E pode até ter um processo de arquivamento de documentos, né? Processo de entrada de mercadoria na empresa.
Entrou mercadoria, tu recebeu. Como é que é? Chegou lá o pessoal com mercadoria, revisou a nota fiscal, verificou se a mercadoria que está na nota fiscal é a mercadoria que está sendo entregue, correto? Se é a mesma mercadoria, né? É um processo. Aí essa mercadoria entra, o que tu faz? Tu vai levar ela para o local onde ela deve ser guardada, ou já entregar direto para o cliente, ou deixar já junto com o pessoal para fazer as entregas. Aí como é que faz? Essa nota fiscal que tu recebeu, ela vai ter que sair novamente com a mercadoria se tu entregar. Vai dar a entrada da nota fiscal, de repente digitalizar, colocar no sistema, é processo. Aí uma hora tu vai notar que alguma coisa pode estar atrasando. A nota fiscal veio, se ela viesse com o número da ordem de serviço do cliente, me ajudaria a encontrar de quem é essa mercadoria mais facilmente. Tu já mudou o processo. Vai pedir para quem emite a nota fiscal apresentar a OS, o número da OS lá. Já é um processo novo. Por isso que a gente está sempre revisando ele e acompanhando ele para verificar se ele está funcionando. Se a gente não está perdendo mais tempo. Aí é necessário digitalizar ele. Eu preciso digitalizar a nota fiscal para colocar no sistema. Isso não está me dando um trabalho extra. Eu não posso simplesmente arquivar essa nota fiscal que eu recebi, tiro uma cópia para entregar para o transportador, né, depois transportar essa mercadoria para o cliente, e eu fico com uma cópia no arquivo físico. Não é mais rápido, será? Eu não vou mais digitalizar, já mudei o processo, tirei a digitalização para dentro do sistema, né? E eu adicionei uma cópia porque era mais rápido para mim no processo. Já mudamos o processo depois de uma revisão dele. Já não é mais mesmo. Se tu mudou o processo, depois tu tem que ir lá fazer o treinamento. Isso elevou o valor da minha empresa. Eu fui mais rápida, entreguei mais rápido para o meu cliente. Depois que eu fiz tudo isso, o que eu tenho que fazer? Avisar o cliente que a mercadoria dele chegou, vai ser entregue, já coloco um rastreamento para ele desse produto que chegou. Já aviso o pessoal da transportadora, se ela for própria ou se ela for de terceiro, já contrata terceiros, tem que avisar eles. Tudo isso está dentro do processo. Recebi a mercadoria, conferi, coloquei a nota no sistema, verifiquei de quem é, avisei o cliente, coloquei o número de rastreamento desse pedido, avisei a transportadora. E aí agora tem que dar saída dessa mercadoria. Processo só para receber a mercadoria e entregar ela para o cliente, tá? Como é que a gente gerencia o processo? É basicamente esse exemplo que eu dei para vocês. Primeiro a gente vê qual é a entrada, o que entrou, lembra? Processo. Entra alguma coisa, input, o que é? Insumos, né? A mercadoria do cliente, por exemplo, né? No caso desse processo que a gente fez, seria a mercadoria do cliente sendo trazida pela fábrica. Depois a gente vai gerar as atividades. O que são as atividades? A primeira que eu falei ali, conferir se o que está na nota fiscal é a mesma mercadoria que eles estão largando ali para mim. Depois, tirar uma nota da nota fiscal. Guardar a mercadoria em local seguro. Informar o cliente, fazer o rastreamento dessa mercadoria. Chamar a transportadora para entrega. Quais são os recursos? O que eu vou utilizar? Vou utilizar um sistema? Vou utilizar o Excel? Como é que eu falo com o cliente? Pelo CRM, pelo WhatsApp? Como é que eu falo com o meu terceirizado de logística? CRM, WhatsApp, e-mail? Esses são os recursos que eu vou utilizar. Tanto tecnológico, financeiro, quanto de pessoas. Quantas pessoas eu preciso para isso? Uma pessoa, duas, para fazer tudo isso? Quem é o responsável? É a pessoa que vai lá receber a mercadoria vindo da fábrica? Quem é que vai avisar o cliente? Quem é que vai tirar a cópia da nota? Quem é que vai chamar a empresa logística terceirizada? Pois a saída, que é a saída dessa mercadoria até a casa do cliente. Quem vai ser responsável? E aí, os indicadores. Indicadores podem ser vários nesse processo. Tempo que eu levei para fazer tudo isso,
o tempo da entrada da mercadoria lá no varejo até a entrega do cliente contribuiu, o cliente recebeu no prazo que o setor de vendas tinha prometido para ele. Né? Eu fiquei com toda a documentação certinha nesse processo, ninguém errou, a mercadoria correta foi para o cliente correto, sem nenhum dano. Tá? Esses são alguns dos indicadores que eu posso ter. Entradas e saída do processo. Então, o que são as entradas, tá? Elementos que iniciam o processo. Ou ela é uma informação, ou é um material, ou é uma demanda. Podem vir de clientes externos, de outros setores da organização ou do ambiente externo. Por exemplo, pode ser uma solicitação de um cliente, pode ser dados e informações internas, pode ser insumos e materiais necessários. Isso pode ser a entrada para início do meu processo. O que vai sair, né? Saída, o que é? É o produto finalizado, é aquilo lá no final. Nesse exemplo que eu dei da entrada do produto, o produto final é chegar até o meu cliente, que comprou a mercadoria. A fábrica me entregou para eu entregar para o cliente. São os produtos ou serviços realizados, gerados ao final do processo, entregues ao cliente interno ou externo. Qualidade da saída reflete diretamente na eficiência do processo. O processo é para gerar valor para o meu cliente, seja ele interno ou externo, então a qualidade vai sim influenciar totalmente. Pode ser saída, pode ser o produto acabado ou serviço prestado. Pode ser um relatório ou um documento gerado e é o valor entregue ao cliente final. O que a gente vai usar de recurso durante um processo? A gente vai usar pessoas, a gente vai usar tecnologia, nós vamos usar equipamento e nós vamos usar tempo e informação. O que são as pessoas? O capital humano é o recurso mais estratégico, porque as pessoas que vão gerenciar, por isso que eu vou sentar um pouquinho. Estou com uma gastroenterite, eu passei o final de semana todo tomando soro no hospital, então eu estou um pouquinho fraca. Eu já não estou conseguindo falar. Então, são os responsáveis pela ação, né? Essas são as pessoas, tá? A tecnologia é o sistema que a gente vai utilizar para tudo isso, para gerenciar, para organizar, para mensurar esses processos. Os equipamentos, aí depende do que a gente, qual tipo de processo. Pode ter processo que não precise de equipamento, só de tecnologia e de pessoas, tá? Mas é a infraestrutura física necessária para a execução das atividades. Tempo e informação são os dados precisos e prazos bem gerenciados. Então, são os recursos críticos para qualquer processo. Então, a gente precisa. É praticamente tempo e informação, é quase todo o processo. É o que a gente vai precisar. A gente vai mensurar isso. Tempo é um bom KPI para se mensurar no processo e as informações são geradas neles, são os relatórios que a gente vai gerar. Os papéis e as responsabilidades. Gente, isso é importantíssimo num processo, tá? Não adianta a gente criar um processo maravilhoso que vai facilitar a nossa vida, mas a gente não dá, né, não estipular quem serão os atores e os responsáveis. Esse responsável, como diz lá, em grito, ele é claramente definido. A ausência de responsabilidades bem delimitadas gera confusão, retrabalho e falha da execução. Então, se a gente faz um processo para diminuir retrabalho, para diminuir redundância, para diminuir erros, então a gente tem que colocar responsáveis para isso, tá? Para diminuir tempo também, né? Então, o que é a organização? É a estrutura clara de quem faz o que em cada etapa. Principalmente se o nosso processo é de criar ele no PPMN e a nossa piscina ter diversas áreas. Cada etapa, quem será responsável? Por quê? Pode acontecer no meu processo passar por vários setores. E por várias pessoas dentro do mesmo setor até. Então,
Quem é responsável por cada etapa, por cada entrega? Lembra que eu falei lá? A gente inicia uma nova etapa a partir que a anterior tenha sido concluída. Se eu sou responsável pela anterior, o João não vai poder fazer a próxima enquanto eu não finalizar a minha. Então, a gente tem que ter prazo e responsabilidades bem claras e bem definidas em cada etapa, tá? Clareza na função, além de eu saber qual é a minha responsabilidade, eu saber exatamente o que eu tenho que fazer dentro desse processo. Qual é a minha atividade, qual é a minha ação. Porque pode estar lá, lembra que a gente falou? É um verbo no infinitivo seguido da ação que tem que ser realizada, né? Por exemplo, se está chegando o produto do cliente, receber a mercadoria. Quem é que vai receber a mercadoria? A Luciane vai receber a mercadoria. Mas eu só pego ela? Não, Luciane. Tu vai pegar a mercadoria, tu vai olhar a nota fiscal, tu vai verificar o que está na nota fiscal descrito de produtos e tu vai conferir com os produtos que foram entregues. Essa é a minha atividade. Essa é a minha ação. Depois que eu fizer isso, o que eu faço? Tu vai pegar esses produtos, tu vai levar para o estoque e tu vai dar entrada desses produtos no sistema, utilização da tecnologia. Depois da entrada no sistema, tu vai tirar cópia da nota fiscal e vai enviar para a transportadora. Já vai avisar o cliente que a mercadoria dele será entregue nos próximos dias e enviar o código de rastreio para o cliente. Como? Por e-mail, por WhatsApp, por telefone. Aí vai ser bem definido, tá? Fiz essa etapa, a próxima etapa, como eu tenho que avisar a transportadora, terminei a minha ação. Quem é a próxima etapa? Da transportadora. Ir buscar a mercadoria na data combinada e entregar ela para o cliente. Tá? Eficiência operacional. Decisões mais ágeis e execução mais fluida. Se eu notar que esse processo, a gente vai revisar, está indo certinho, não está tendo erro, está chegando direitinho para o cliente, não está tendo atraso, porque é um processo, ele pode atrasar também. O final, aí ele não criou valor, né? Se eu atrasar para entregar para o meu cliente, não vou criar valor para a minha empresa, né? Então, eu tenho que criar valor. Se eu sentir que ele está atrasando, eu reviso o processo para verificar o que está atrasando o processo. Então, esse aqui a gente já viu bastante, tá? Então, qual é a sequência? Quais são as etapas do processo, né? Como é que ele vai? Se ele é um fluxograma, qual é o fluxo, né? Identificar o problema, sequenciar as atividades, nomear os responsáveis e monitorar. Então, essas atividades, elas têm que ser sequenciais e elas têm que ter alguma lógica, né? Então, o que a gente fez? Entrou a mercadoria no pedido. Primeiro, tu revisou, deu entrada no sistema. Aí, ali, a gente tem que decidir quem vai ser primeiro. Fala primeiro com a transportadora ou fala primeiro com o cliente? E aí, vai ter que tomar uma ação. Se eu falar primeiro com o cliente e dizer para ele que eu vou entregar essa semana, depois eu ligo para a transportadora diz para mim, não tem como te atender essa semana, só semana que vem. Só que aí tu já falou com o cliente. Então, então a sequência entrou a mercadoria, revisei, tirei, botei no sistema, fiz a cópia da nota fiscal, falo com a transportadora dá ok para vir buscar a mercadoria, falo com o cliente depois. Então, tem que ter sequência lógica, tá? E fazendo monitoramento para ver se ele está funcionando no tempo que a gente estipulou. Se os KPIs que a gente estipulou para ele, os objetivos estão sendo alcançados. Integração entre as áreas pode acontecer, né? Só nessa que eu falei, pode ser que eu tenha que trabalhar com três áreas diferentes. Pode ser que eu receba a mercadoria e avise o pessoal lá das vendas, para eles falarem com o cliente e dizer que o produto chegou. Tá? E além disso, ainda vou falar com uma terceira pessoa, que é lá o pessoal da logística que vai fazer a entrega. Tá?
Pode ser que eu tenha que falar com o financeiro, porque o financeiro vai ter que emitir nota no nome do cliente. Porque essa nota que veio para mim, ela vai estar todos os produtos numa nota só, e o nome do beneficiário da nota é a minha empresa. Então, eu não vou mandar essa nota para o meu cliente. O financeiro vai gerar uma nota, ou o próprio sistema. Se o teu sistema lá de entrada de nota está integrado lá, tu mesmo dá entrada na mercadoria, liga ela com o cliente e já gera nota. Mas pode ser que tu não tenha um sistema assim, que quem tenha que emitir a nota seja o financeiro. Aí tu vai ter que informar o financeiro que aquela mercadoria chegou e ela será entregue no próximo dia. Ele precisa emitir a nota para o pessoal do transportador. Já está incluindo o financeiro. E pode ser que também tu tenha que incluir o atendimento. Dependendo do teu processo, quem vai avisar o cliente, né? É tu mesmo que está recebendo ou tu vai passar para outro setor? Tudo isso para que as áreas trabalhem integradas, o teu fluxograma funcione, cada um fazendo a sua etapa. Tá? Por que a gente diz que uma etapa termina? O atendimento só vai poder avisar o cliente que a mercadoria chegou lá quando eu terminei a minha. Quando eu botei essa mercadoria no sistema e liberei ela lá para ser entregue. Aí sim, atendimento ao cliente vai avisar o cliente. Etapa dele. Pode andar junto, atendimento ao cliente, o contato com o cliente e o contato com a transportadora. Pode ser setores diferentes fazendo isso, tá? Como é que isso funciona na área da saúde? A saúde usa muito processo, tá? Na área da saúde, a gestão de processo tem impacto direto e imediato sobre vidas humanas. Então, vocês imaginam como que é os processos dentro de um hospital. Geralmente, quando a gente está dentro de um hospital, a gente já está lá nas áreas de atendimento, preste atenção, geralmente os processos deles ficam os fluxogramas, os BPMNs deles ficam nas paredes. Podem prestar atenção, porque todo mundo tem que ver. Tem muito rodízio no hospital, né? Muita enfermeira, alguém que conhece enfermeira, técnico de... Eles têm, né? Eles têm disciplina de PDCA exclusiva para eles, para aprender a interpretar os processos lá, porque geralmente está lá, pode falar. Tem até uma programação para quantas horas de segundos uma pessoa tem que estar na mesma posição para mandar aquele dano corpo. Não, é muito processo. A saúde tem bastante processo, é muito mais, ele tem que ser muito mais seguido, muito mais gerenciado, rigoroso do que qualquer outro processo. Se for nos quartos, você vai ver uma plaquinha para trocar a pessoa na posição ambiental ou horário. E eles também fazem, na troca de plantão, também eles fazem a revisão. Eles fazem a revisão umas 3 vezes por dia dos processos. Cada troca de plantão, eles estão lá fazendo a revisão. Primeiro, para a segurança do paciente, para a qualidade no atendimento, então ele tem que ser padronizado, porque pensa bem, nós pacientes ficamos lá o dia inteiro, mas a equipe muda, né? A equipe trabalha das 6 da manhã ao meio-dia, é uma equipe. Depois do meio-dia, às 18, é outra equipe. Das 18 até às 6 da manhã do outro dia, é outra equipe. Então, são 3 equipes diferentes no hospital. E o paciente é o mesmo. Então, elas têm que ser muito padronizado para redução de risco, para que eles saibam o que foi feito na equipe, com a equipe da manhã, o que foi feito com a equipe da tarde, o que foi feito com a equipe noturna, tá? Então, monitoramento ativo previne falhas e complicações evitáveis. Imagina, complicação evitável pode ser a morte de um paciente, né? Então, imagina como é que é o processo lá. A área da enfermagem e gestão de processos. Eu já dei aula de PDCA para enfermeiros. Então, é bem rigoroso, assim, né? Eles têm uma aula exclusiva. São 48 dias no curso de enfermagem, somente de PDCA. 48 vezes 3, faço aqui 450 horas de PDCA para o profissional da saúde. Então, ela está alinhada, a equipe de enfermagem
está alinhada com a linha de frente da execução e da melhoria dos processos assistenciais, tá? Atuações diárias, viu? Falei para vocês. Eles atuam diariamente nos processos. Para que tudo funcione como planejado, para que as melhorias sejam identificadas e implementadas continuamente. Organização do atendimento, estruturação do fluxo de pacientes e priorização por necessidade clínica. Por isso que tem as pulseirinhas lá com cor, né? A gente chega lá na triagem e eles dão cor para a gente. Registro correto das informações. Então, a documentação precisa estar em prontuários para garantir a continuidade, a segurança do trabalho. E os protocolos que precisam ser seguidos, né? Aplicação rigorosa das diretrizes clínicas e institucionais estabelecidas. Como é que as ações são, né, lá dentro da enfermagem? Então, protocolo e rotina são instrumentos essenciais que orientam a equipe na tomada de decisão segura. Administração segura de medicamento. Verificação dos 9 acertos eles têm que fazer. Paciente, medicamento, dose, como que ele vai ser feito, qual via será, o horário e muito mais. Tudo isso está dentro do processo deles. Esse aqui é bem rigoroso também, processo para controle dos materiais e dos medicamentos. Vocês já notaram, alguém aqui já trabalhou em alguma coisa da área da saúde? Já trabalhou? Alex? É onde eles mais utilizam. Olha, estudante de medicina, aluna de medicina em início de trabalho, final de curso, conclusão de curso, início de trabalho, onde eles mais morrem por causa de medicamento. Eles têm acesso muito fácil a medicamento. E aí, para diminuir esses episódios de morte de médicos novos, muito novos, acho que foi antes da Covid isso. A gente teve um ano inteiro, acho que foi 2019, 18 ou 19, a gente teve um ano inteiro com muita morte de médico com acesso a medicamento. Eles criaram um novo protocolo lá na farmácia, tá, de entregas de medicamento. Então, não é agora a farmacêutica para entregar o remédio, ela entrega certinho. Às vezes ela corta, abre a embalagem. Vocês já pegaram remédio nas UPAs, nos postos de saúde? Agora, eles te entregavam a caixinha, não tem uma caixinha do meu. Te entregavam uma caixinha de remédio. Se sobrasse 2, 3, não tinha problema nenhum. Agora não se faz mais isso. Eles abrem, se tu precisa de 12 comprimidos, eles vão te dar somente os 12 comprimidos que tu precisa. Não mais, nenhuma mais. E se precisar de mais, tu tem que ir lá com uma justificativa. Tanto é que agora se faz um monte de videozinho, né, da rixa do farmacêutico com as enfermeiras e com os médicos por causa disso. Eles têm que realmente dizer qual o motivo que eles estão pedindo mais medicamento. E a farmacêutica, sim, ela pode questionar o médico sobre a quantidade, né, o modo da administração. Esses dias morreu uma criança, né? Eu acho, não sei se foi em Porto Alegre, não sei se foi no Cristo ali, porque a administração foi feita errada. A criança era para ser administrada via oral e deram via aérea, ou era para ser via aérea, e deram era para ser intravenoso, desculpa, e deram via oral para a criança, ou era o contrário. Alguma falha teve no processo. E a técnica de enfermagem ainda questionou. Mas tem certeza que a médica disse que era para fazer assim, administrar dessa maneira? Aí ficou a dúvida. Por que ficou a dúvida? Vamos pensar como administradores agora. A técnica de enfermagem ficou em dúvida da ação que ela tinha que tomar. Quem administrou é a técnica de enfermagem, né? Ela ficou em dúvida, tanto é que ela perguntou para a mãe da criança: tem certeza que a médica disse que é assim que tem que administrar? E a mãe não é da saúde, né? A mãe sabe, é o que está escrito aí. A médica escreveu errado, né, gente? Deu a administração errada. Mas a técnica ficou desconfiada. Qual seria o correto? Que a técnica não fez? Eles têm lá na enfermagem um livro enorme, um livro desse tamanhão assim, ó,
desse tamanho grosso, assim, ó, que diz como cada medicamento tem que ser administrado de acordo com a idade do paciente. O que ela deveria ter feito? Se eu não tenho dados precisos, ou eu estou em dúvida, nós, administradores, a gente vai atrás da informação. Infelizmente, ela tomou uma decisão no achismo. Ela ficou em dúvida, mesmo a médica, que é a superior dela, dizendo que era para ser administrada daquela maneira, que estava incorreto, tanto é que a criança faleceu por causa disso. Ela foi lá e fez. Em dúvida. A gente não, administrador não pode tomar uma decisão assim em dúvida. Está em dúvida? Vou procurar aonde que eu consigo o dado real. Ela conseguiria, ou falando com a enfermeira, que é a superior direto dela, ou indo nesse livro, nesse guia que tem em toda a sala de enfermagem. Lá olhar, medicamento tal, criança tem 5 anos, e é administrado assim. Na verdade, agora tem até um aplicativo. Eu sei melhor, usou muito ele quando eu estava no meu puerpério, que eu tive alguns problemas. A gente ia, e quando a gente ia ver se eu podia tomar certo remédio, foi uma enfermeira, inclusive, que aceitou o aplicativo pra gente. Não me lembro o nome dele agora, mas aí tu bota ali e ele te diz direitinho. Como é a administração, tudo. E se pode tomar, criança pode tomar, criança a partir de que idade pode tomar, ele Então, é uma melhoria no processo, é uma ferramenta facilitando o processo. Porque provavelmente, para achar no livro, não pode deve ter um índice, deve ser em ordem alfabética, não sei como é. Mas mesmo assim é algo que, né, demora mais. O aplicativo tu vai ele certo no celular, ou no computador lá na enfermagem, coloca ele, tá prontinho ali para ti a informação. Então, administração segura, controle do material, como eu falei para vocês, e também por causa da biossegurança, né, que é obrigatório em todo hospital, posto de saúde, UPA, né? Então, protege o paciente e também o profissional da saúde. Até que tem processos até para o médico colocar luva. Hoje eu estava vendo ali uma aula, os alunos estavam tendo uma aula de como colocar luva sem infectar ela. Porque tu tem que colocar a luva e a parte externa dela tem que ficar limpa. Tu não pode tocar em nada, tu não pode sujar. Vocês já viram como é que é essa aula? O aluno suja toda a mão de tinta, com a mão cheia de tinta, ele tem que pegar o parzinho de luva ali, colocar na mão, né? Vestir a luva, sem sujar ela por fora. Não pode ficar um pinguinho de tinta na parte externa, só por dentro e fora. E aí ele tem que sair com aquilo sem tocar em nada, ela tem que estar estéreo até onde eles vão chegar, né? Até para isso, dentro de um hospital, tem processo por causa da biossegurança. Vamos chegar o material até o paciente, né? O estetoscópio tem que estar sempre limpo. Como é que ele vai fazer? Atender o paciente. Vocês já viram, nenhum médico sai um paciente do consultório dele e ele já chama o outro. Não, leva uns minutinhos, né, para ele chamar o outro. Por quê? Tem que higienizar onde o paciente sentou, a maca, a cadeira, o estetoscópio, se ele usou outras coisas. Normalmente está o médico que mede isso, né? Mas se ele usou, ele tem que limpar, tem que esterilizar. Então, comunicação e trabalho em equipe. Se a gente for pensar no hospital, a comunicação tem que ser bem clara e o trabalho é em equipe. Principalmente equipes grandes e equipes que trabalham em horários diferentes. Se a gente for pensar lá na enfermagem, nos turnos, né? Então, comunicação é a base de qualquer processo assistencial bem-sucedido. Então, a comunicação ela tem que ser clara, lá nos hospitais, no caso dos hospitais, passagem de plantão estruturada, linguagem objetiva e verificação mútua das informações. Então, a passagem de plantão, ela não é simplesmente, cara, vai lá, bate o ponto para sair, o outro bate o ponto para entrar. Não, eles conversam, eles fazem uma reunião. Quem está saindo, passa todas as informações para quem está chegando. Não é só um oi, tchau, tudo bem, estou indo embora. Não, eles fazem uma reunião ali de troca de plantão, tá? De passagem de plantão. Tudo é registrado no prontuário. Por isso que eles sempre te perguntam 10 vezes qual é o teu nome. Teu nome é Luciane Malta? Sim. Olhar no prontuário, se o prontuário está lá. Olhar tudo que as enfermeiras, os técnicos, os médicos, tudo que eles receitam está ali
no teu prontuário. Continuidade do cuidado, processo integrado que garante que nenhuma informação crítica se perca entre os turnos ou entre os setores. Benefícios para se gerenciar um processo, né? Então, aumenta a eficiência organizacional, processos fluidos e sem desperdício de tempo e recurso. É para isso que se cria um processo, tá? Para ele fluir, né? Sem prejudicar, sem parada, sem retrabalho. Para dar qualidade no serviço, entrega consistente e alinhada à expectativa do cliente, para reduzir os desperdícios, reduzir retrabalho, reduzir os custos e para dar segurança nas operações. Processo controlado reduz risco para o usuário e para a equipe. A gestão de processos não é um projeto com começo, meio e fim. É uma cultura organizacional de melhoria contínua que, quando incorporada, transforma permanentemente a forma como organizar a entrega de valor. Então, ele não tem início, meio e fim. O processo está sempre se aperfeiçoando. Gente, alguma pergunta das aulas anteriores, algum questionamento antes da gente iniciar a prova? Eu vou deixar esse slide aqui para vocês, tá? Para vocês fazerem a prova. Que é o principal ponto dos processos, tá? Que é o fluxo deles. O que vocês têm que entender? Primeiro, tem que entender que processo, ele está interligado, ele tem que gerar valor. Para uma etapa iniciar, a anterior tem que ser finalizada. Tem que ter atividades claras e responsáveis definidos. Ele tem que ser monitorado continuamente. O objetivo dele é criar valor. É isso que vocês têm que entender. Para a prova de hoje, se vocês entenderem o objetivo do processo, já está ótimo. Ele não tem início, meio e fim. Tá? A gente está sempre monitorando ele. Mudou o processo, tem que treinar a tua equipe. Tá? Esses são os pontos principais de um processo, tá? Então, se vocês souberem que identificou o problema, sequenciou as ações, que são as atividades que vão lá. E lembrem das simbologias, né? O oval aberto, o que é? Oval fechado, vocês lembram? Eu não vou escrever aqui o que é cada um. O oval aberto, o oval fechado, diamante, retângulo e a seta. Esse daqui eu vou cobrar na prova de vocês de hoje, tá? O que significa cada uma dessas simbologias aqui, dentro de um processo? O que é um fluxograma e o que é um BPMN? São coisas diferentes, vocês lembram? Então, esses são os pontos principais do processo, tá? Então, identificou o problema, sequenciou as atividades, denominou os responsáveis. Aí, tu começa a botar o processo em ação e monitorar. Vou botar mais aqui, uma colinha para vocês. Isso aqui, ele é contínuo. Então, ele tem que gerar valor e melhoria contínua. A intenção é que todos vocês tirem 10 da prova de hoje, para ninguém precisar fazer a G3. Quando vocês fazem a prova, eu vou corrigir as atividades de vocês e vou dar a nota hoje, tá? Quem não fez as atividades, não vai ter nota na G1. Então, quem não tiver nota na G1,
vai precisar fazer a G3. Pode ser. Vai ter que fazer a G3, tá? Aí a G3 é daqui 2 semanas, vai estar liberada lá para vocês fazerem também presencialmente aqui. Já falo contigo. Tá bom? Alguma dúvida, gente? Não? 5 minutinhos para vocês irem no banheiro, tomar água. Enquanto isso, eu vou liberar para vocês. E nós vamos fazer a chamada e começar a fazer a troca, tá? Então, 8h50 agora. Aliás, 19h50 agora, 19h55 eu faço a chamada.